Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Salim Tosta e está no ar o programa Foco. O programa Foco de hoje está recebendo a visita do prior David Caparelli. Ele que é o prior do Brasil dos Templários, da Ordem dos Templários do Brasil. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Dia do Templário e também conhecer um pouco mais da Ordem. Então, antes de começar o programa, quero pedir para que você se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações, dê seu like, deixe lá embaixo os comentários, fala aqui o que você achou dos Templários, o que você achou do prior, tire todas as suas dúvidas. Eu tenho certeza que o programa de hoje está muito especial. Então está no ar o programa Foco. Estamos de volta com o programa Foco. Como eu falei na primeira parte do programa, hoje estamos recebendo a visita do prior David Caparelli. Ele que é o prior aqui no Brasil da Ordem dos Templários. Prior David, como está o senhor? Você está bem? Bem, obrigado. Seja muito bem-vindo ao programa Foco. É um grande prazer tê-lo senhor aqui. Obrigado, Salim Tosta, meu grande amigo, nosso futuro templário. Olha só, gente. Estou muito contente em participar do programa Foco. Agradeço a sua amabilidade, a sua ajuda em divulgar a nossa ordem. Muito obrigado, prior. Eu agradeço demais a visita do senhor. É muito importante a visita do senhor aqui no nosso programa, até mesmo porque para falar um pouquinho a respeito dos Templários, da Ordem Templária do Brasil e também do Dia do Templário, porque os Templários eles já vêm de gerações e gerações. Só que eu tenho percebido que aqui no Brasil a gente muitos não conhecem a respeito, e a Ordem ainda continua assim sendo uma coisa assim muito sigilosa para muitos. Então as pessoas têm curiosidade de saber a respeito da Ordem. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho, antes de a gente começar esse nosso bate-papo, quem que é o David? Porque eu sei que o senhor também é escritor, o senhor tem muitas afinidades. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho quem que é o David. Bem, eu sempre trabalhei com exportação, mas há 30 anos me dediquei a estudos. Nós aqui no Brasil não conhecíamos a Ordem Templária, nem que era um templário. Eu fiz alguns cursos na USP, na ECA, e verifiquei que lá mesmo era desconhecido o tema Ordem Templária.
ou Templários. Por quê? Ela foi fundada em 1098, a primeira pré-cruzada, e a cruzada real foi em 1118, a primeira cruzada. Foi feita a pedido do Papa para os peregrinos serem protegidos pelos monges guerreiros. E aí foi formada a Ordem Templária. Ela vem através dos séculos, ela persistiu até 1318, quando Felipe o Belo mandou matar Jacques de Molay. Mas ela continuou, eles se homenagearam cada um em seus países, e ela ficou mais ou menos adormecida, por assim dizer, até 1500, quando ela foi transformada na Ordem de Cristo. Então aí ela imigrou para o Brasil, vieram através dos Pedro Álvares Cabral, com as naves Santa Maria Pintinina. Cabral era um homem da Ordem de Cristo. Então foi iniciado aqui no Brasil a Ordem de Cristo. Muito bem. E passa-se o tempo até, para nós não alongarmos muito sobre o tema, até mais ou menos aqui no Brasil há 30 anos. 30 anos. Há 30 anos eu fui convidado para ir à Itália e conhecer a Ordem Templária. Porque ninguém conhecia. Aqui no Brasil era muito desconhecida, como é até hoje. Agora, finalmente, eu aprendi, fui conseguindo livros de vários autores, recebi as instruções e montamos a Ordem aqui no Brasil. Ela persiste até hoje e, finalmente, depois de tantas lutas, nós conseguimos que se fizesse o Dia do Templário no estado de São Paulo, para que ela fosse, como a sua pergunta, fosse conhecida. Embora, se nós entrarmos na internet, existem muitos filmes, existe muita matéria hoje. Na minha época, ou seja, há 30 anos, não havia internet, não havia filmes, não havia nada. Então, tivemos que começar do zero. E começamos a trabalhar, divulgar, e hoje nós estamos em todo o Brasil, e a nossa ordem está em 42 países do mundo, né? Então, aliás, nós esperamos que no dia 23 ela seja divulgada muito mais, pelo menos no Brasil seja divulgado lá fora, né? Como uma ordem templária. Aqui já existe uma ordem templária, ela é conhecida, já há livros, filmes, todo o material necessário para que as pessoas conheçam. E a nossa ordem, em particular, dá as informações, dá as instruções, digamos assim, às pessoas que queiram. Então, nós temos uma sede que é conhecida, pode ir lá, ou a maioria nós fazemos online, ou seja, ao vivo, através de Zoom, de Meet, de internet, de, sei lá, e-mail e por telefone. Eu recebo diariamente telefonemas perguntando qual é a diferença entre templários lá, aqui. É a mesma. Só existem duas vertentes no mundo que vêm da época das cruzadas. O resto, existem várias ordens que não são feitas assim, sem ancestralidade. Então, essa é a diferença. A nossa ordem tem essa carta patente, tem essa ancestralidade e temos o conhecimento. Conhecimento dado. Eu mesmo fiz vários livros que nós vamos agora somente distribuir dia 23 de julho, né, para que muitos conheçam o que é a cruzada, o que é a Ordem do Templo. Maravilha. Prior, eu acho que eu estou me inteirando, né, como todo mundo está se inteirando a respeito dos templários, eu creio que a sigla Prior, ela se destina para quem que é a maior autoridade dentro dos templários. No caso, seria presidente, é isso? Você pode explicar o que significa a palavra prior? Porque no estatuto nós temos estamos registrados
nas repartições, já temos CNPJ e, logicamente, para a lei brasileira ou a lei internacional, os estatutos que são feitos e registrados no Ministério tem que ter presidente, vice-presidente, tesoureiro, aquela coisa normal. E cada um deles tem uma sigla? Tem. Então nós temos o Grão-Prior, Senescal, depois nós temos Marechal, depois Comendador, depois nós temos sargentos e depois os postulantes. Ah, maravilha. Uma hierarquia que deve ser seguida. E a pessoa que ela é convidada para participar, ela entra com que posto? Ela entra como iniciante, entra como soldado, cavaleiro? Não. como cavaleiro? Primeiro é postulante. Você faz uma proposta, vai receber tudo. Nós fazemos um levantamento da vida pessoal de cada um, porque para ser templário tem que ter uma vida, digamos, honesta. Dentro dos princípios, lógico, que todos temos problemas, mas tem que ser uma pessoa. Não pode ser uma pessoa processada, que tenha débitos com a justiça, digamos assim, não pode. Então, é feito o levantamento, nós sabemos quem são as pessoas, porque nós temos que conviver. Né? Então, nós fazemos isso aí. Daí, ele passa para a cerimônia de iniciação, que nós vamos ter dia 25 no mausoléu. Então, aí é uma cerimônia fechada e depois nós abrimos para o público para ver quem são os templários. Certo. Aí vem de manto, aquela coisa toda. Aí passa a ser cavaleiro, que é o primeiro escalão, o primeiro degrau, digamos assim, da ordem. Ser cavaleiro. É a primeira patente, né? Vamos dizer desse jeito. A primeira patente. Você seria, digamos assim, hoje um sargento, na polícia militar, né? Depois passa a tenente, coronel, Entendi. marechal, até chegar. E existe um tempo para que essas patentes mudem? Ou ele tem que... por merecimento? Não. Como é que funciona? Não, é conhecimento. Primeiro, você para divulgar o que é o templário, você tem que conhecer a ordem. Né? E não só os princípios, como a finalidade da ordem. E depois nós vamos comentar. Então, você vai receber todas as instruções, vai ler todos os livros, embora hoje há uma facilidade muito grande pela internet. Tem filmes, tem livros, tem histórias, tudo. Aqui no Brasil ainda é um pouco, nós somos um pouco assim, digamos assim, novatos. Na Europa isso é normal. Né? Ontem tivemos uma palestra com um grupo de jornalistas do Belém e do Amazônia, que eles não tinham ideia do que é isso. Na Europa, os desfiles, como aqui o Círio de Nazaré... Os desfiles cívicos, né? Lá os desfiles cívicos que nós temos aqui no Brasil... são normais. Não são normais. Para nós aqui, ainda é um pouco difícil. Esperamos que um dia nós possamos participar do desfile de 7 de setembro. Porque isso é uma coisa normal. Em 7 de setembro desfilam todos... o exército, a polícia militar, tudo. E porque depois querendo ou não, a ordem, não cortando o senhor já cortando, a ordem ela é como se fosse uma ordem militar, porque os templários na antiguidade eles eram militares, né? Eles iam em campanas, eles iam para guerras, eles eram a força que era a proteção da cidade, do cardeal. Né? Exatamente. A finalidade, eles foram feitos monges guerreiros. Monge porque eles tinham que usar a cruz, porque existia duas separações. Os monges guerreiros, que eram realmente eram dedicados, eles tinham castidade, pobreza e obediência, 3 normas básicas. E tinha os cruzados, que eram contratados, mercenários, que eram contratados, porque você não podia, numa cruzada, 50, 100 mil homens, arrumar 100 mil monges guerreiros, era impossível. Os nobres não eram tantos assim. Né? Então, se contratava os mercenários para lutar, invadir e recuperar a Terra Santa, que era a ideia original da igreja. Maravilha. E cada país, o senhor falou que está em 40 países, né? Os 42 templários. países. 42 países. E cada país tem o seu prior? Tem o prior. Ou é uma pessoa só que ele é prior daquele país ou são vários priores? Como é que funciona? Não, é o seguinte. Na verdade, aí não é prior, é grão-prior. Grão-prior. Porque
Porque tem o grão-mestre, que é o líder mundial, que é o Nicolau na Espanha, e o Antônio Dubina na Itália. São dois grandes piores, são duas linhas de ramificação. Como se fosse o Papa na Igreja Católica. Ele é a maior autoridade e abaixo dele vem as ramificações. Depois vem os cardeais, cada país tem o seu cardeal maior. Sim. Aqui no Brasil, em todos os lugares, tem os vice-cardeais, depois os arcebispos e aquela coisa toda. É na mesma linhagem, né? Não tem diferença. Tudo é uma coisa igual no mundo todo. Então, cada país tem o seu grão-prior e depois tem os priorados e as comendadorias. Por exemplo, nós temos, em Belém, nós temos um priorado, porque já tem mais que 20 membros e pode ser priorado. Outros estados, como Rio, Minas, nós temos as comendadorias. As comendadorias são as que dirigem o estado, porque não teria eu condição de, num país como o nosso, ir lá no Amazonas, no Rio Grande do Sul, a gente vai alguma outra vez, mas não pode, seria impossível, nosso país é muito grande. Então, tem essas divisões. É como se fosse, por exemplo, o governador e as prefeituras. No caso nosso é diferente, é o presidente, os governadores e depois vem as prefeituras. Maravilha. É a mesma coisa. Então, eu seria, digamos, hoje o presidente do Brasil. Do Brasil. Exatamente. Aí abaixo do senhor vem as comendadorias. Depois vem os governadores, que são as comendadorias. E depois os prefeitos, vem os prefeitos, assim, por diante. Que são as outras que o senhor falou que tem que ter mais de 20 para fazer uma comendadoria. Que legal. É porque tem que ter um grupo que se una para poder divulgar. Você não pode sozinho tomar aqui você. Você precisa sempre de ajuda. Você tem uma ajudante, vai lá. Você não pode fazer tudo sozinho. Sim. Ninguém faz. Uma família não é feita sozinho. Você tem que arrumar uma mulher, casar, fazer filho, é a mesma coisa. Então nós somos uma família. E depois vem o seguinte, o nosso objetivo que nós vamos discutir. Hoje a ordem já não tem guerras, digamos, mas temos guerra contra. Ontem falamos exatamente com esse grupo de jornalistas que vai estar dia 23, de toda a Amazônia. É um grupo de 50 jornalistas, estão se reunindo lá. Eles vão vir, alguns deles, para conhecer o sistema. Então, perguntaram o que a ordem faz. É isso que eu ia perguntar. Qual a finalidade de existir os Cavaleiros Templários se já não existe mais guerras, se não tem mais que tomar conta da igreja? Apesar que eu fiquei sabendo de uma fofoquinha de bastidores, que depois eu vou perguntar para o senhor, que o senhor vai me responder, mas conclua essa pensamento. O problema nosso, há uma guerra. Há uma guerra. Primeiro contra o analfabetismo. O que os templários fazem? Dedicam-se principalmente à educação. Então, começamos, primeiro família, família e o país. Isso é o básico nosso, de qualquer um, qualquer ser humano. Então você tem que ter uma família e você tem que cuidar do país. Como é que nós cuidamos? Hoje nós temos 15 milhões de analfabetos no país. Então o que faz o templário? Ele luta contra o analfabetismo. Ele divulga livros, doa livros, explica, ensina, não só através da cultura, como também, por exemplo, nós participamos das artes marciais. Sim. Para pegar as crianças aí, educando eles para ter um coração e um espírito forte. Então, essa é uma das metas que nós temos, a educação das crianças. E depois tem, por exemplo, eu comentei, o nosso país é um pouco ainda atrasado, por causa da pobreza, por causa da ignorância. Então, por exemplo, a sujeira que leva os rios, que estão poluindo todos os rios, por exemplo, nosso rio Tietê, Tamanduateí, a nossa lagoa aí, todas estão poluídas. Sim. Sem falar no mar. Infelizmente, né? E o mar agora está sendo muito poluído, né? A gente vê todos os dias aí que são recolhidos milhões de toneladas de plásticos, né? E mesmo assim ainda continua. Tem lugares que tem mais ou menos, lá no fundo, 1 quilômetro, foi mostrado por alguns pesquisadores, que nem custou outro,
tem 1 quilômetro de altura de sujeira. Ô, louco. Que vão jogando, vão jogando, vão jogando. Isso está matando os peixes. Os peixes comem aquelas latas, aqueles plásticos, tudo e morre. Aquilo não faz digestão. Né? Então, esse é um problema que nós estamos que lutar. Ensinar a jogar. Eu vejo aqui em São Paulo, vamos falar da nossa terra, que é verdade, um montão de gente pobre. Você viu ontem, colocaram 500 leitos na rua, no local, deram comida. Por quê? Muito pobre. O Brasil é um país pobre. Todos que vieram lá do norte, nordeste, eles vieram com esperança de aqui conseguir empregos. E não temos. É verdade. E quando eles ficam na rua, aqueles pratos feitos, papéis, sujeira, é jogado tudo no meio da rua. Então, se você for agora em qualquer rua, eu passei aqui na Praça Liberdade, o chão está imundo. Porque todo mundo come o negócio e joga no chão. Não há aquele hábito de jogar no cesto de lixo. A prefeitura tem feito alguns perto dos metrô, perto de alguma estação, alguns cestinhos. Para que as crianças e os homens, que também não dão exemplo, jogar lá. Você toma uma Coca-Cola, você joga lá. Você, sei lá, comeu um sanduíche, joga o papel lá. O que a gente faz? Joga na rua. Você está eu vejo, dentro do ônibus. As pessoas comem e jogam pela janela. Dos carros também. Os carros, quer dizer. Então, o templário hoje procura dar essa educação às crianças, através de esses vários fatores. Primeiro, a leitura, que aqui o governo devia doar livros para ler, e não doa. Não doa. Nós temos que comprar. Um livro custa caro. Eu mesmo escrevi vários livros, eu tenho todos guardados. Ninguém quer comprar. Ninguém. Primeiro, porque nós temos que nos preocupar com a alimentação, com a roupa, vestimenta, etc. As doenças, família, os remédios custam uma fortuna. Então, tudo é muito difícil. Então, o templário está nessa batalha de educação. Então, esse é o nosso principal objetivo hoje. Entendi. E, por exemplo, no caso, o senhor já falou que os templários eles têm uma série de ações sociais direcionado para a educação, direcionado para a saúde, direcionado para o que é o básico nosso. Fora isso, os templários eles têm projetos, têm parcerias com grandes empresas para estar suprindo tudo isso, porque nós sabemos que todo projeto social, o próprio nome já diz, social, é um projeto que não há direcionamento de dinheiro para quem está criando aquele projeto. Como que os templários conseguem fazer todo esse trabalho? Existem empresas que são parceiras dos templários? Aqui no Brasil a gente tem esse pessoal que doa para os templários, que fazem essa parceria? Muito pouco, muito poucos. Um ou dois, por exemplo, vou citar uma coisa, nós temos o Flávio Vicente, que é da Juricã, você conhece? Sim. Ele fez, por exemplo, uma comemoração para os faixas amarelas, pretas e tal, e juntou 300 pessoas no estádio dele, lá na Penha. E pediu que todos que fossem, eram 300 pessoas, dessem 1 quilo de alimento não perecível. Isso nós recolhemos, isso é só um exemplo, teve vários desses, né? E doamos a entidades carentes, índios aqui, nós temos uma aldeia de índios que nós ajudamos, as damas usam para as crianças autistas e outras mais. Mas ainda é pouca doação, nós ainda não estamos. Exatamente o que vem a calhar agora o nosso projeto do Dia do Templário. Então, os próprios deputados têm verbas para esse fim, para beneficência. Sempre que você prove que é para o fim. Nós podemos provar. Nós doamos cestas básicas, cadeira de rodas e outras coisas. Muita coisa nós não pedimos nota. Você não vai dar uma cadeira de roda para me dar uma nota fiscal. Não tem lógica. Mas, por exemplo, nós doamos para a Ordem de Malta 20 cestas básicas. Ela deu um recibo que receberam para as crianças pobres que eles cuidam. Então, há essa coisa. Mas ainda é muito pouco.
Nós estamos agora, por isso queremos regularizar no Estado, para a gente poder obter das empresas doações. E é muito difícil. Nós fizemos já no ano passado algumas doações, mas muito pouco, muito pouco. Mais do que nós doamos foi nos livros usados. Nós pedimos livros a todas as famílias que têm um montão de livro guardado, que nem usam, vai jogar no lixo, ou vende para o sebo. Então doa, e nós fazemos pequenas bibliotecas. Essa é a ideia básica para a educação. No Brasil já existe muitas comendadorias? Porque acho que aí, quanto mais comendadorias em vários estados, fica muito mais fácil desses projetos desenvolver, né? Hoje nós temos Rio Grande do Sul, estamos montando em Santa Catarina, temos uma em Minas, temos em Belém e temos no Rio de Janeiro. Já temos bastante comendadoria. Já tem e são em estados bem grandes, bem desenvolvidos, que dá para dar uma força maior, né? Eu acredito que tudo, porque tudo foi, primeiro, a legalização de tudo isso aí. Então, você vê, para nós obtermos essa lei aprovada pelo João Dória e pela Assembleia Legislativa, que todos vão ver aí Inclusive, pessoal, ele falando da lei, é a Lei 17.377, de 23 de julho de 2021. É um projeto de lei 469 de 2029 do deputado Itamar Borges, do MDB. Então, que instituiu o Dia do Templário no estado de São Paulo. Então, isso já ajuda bastante. Inclusive, nesse mês, agora no mês de junho, no dia 23 de julho, vai ser comemorado o Dia do Templário, que vai ser na Alesp, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, não é isso? Isso. E o Prior vai até aproveitar esse momento para convidar. Aproveita, exatamente. Prior, convida. A ideia da nossa entrevista era principalmente isso. Convidamos todos, amigos, conhecidos, que queiram conhecer o que é Templário, comparecer dia 23 de julho, começa às 18 horas e termina às 22 horas. Então lá estarão várias entidades de classe, tipos diferentes de pessoas, e o deputado Castelo Branco, que vai dirigir nesse dia, porque ele é que é o mentor dessa data. E essa data por quê? Porque as eleições começam em julho, então não pode ser feito no dia 3 de setembro. Sim. Porque o Dia do Templário é 3 de setembro, todo ano. Mas este ano, pelas eleições, não vai poder. Então, foi adiantado. 23 de junho. Então, eu convido a todos que queiram conhecer o que é Templário, nós vamos estar presentes e estão convidados. Não tem nenhum custo, é só se inscrever. Nós temos aí o nosso e-mail, ou o nosso telefone, ou o nosso site também, né? templarios.brasil.org.br, templariosbrasil.org.br. Lá pode se inscrever. Ou davicaparelli@uol.com.br. Então vocês mandam, eu gostaria de participar. Porque para poder entrar na Assembleia tem que ter o nome inscrito na portaria, porque senão a Polícia Militar não deixa entrar. Então, todos que tiverem interesse em conhecer um pouco o que é o Templário, qual é a meta do Templário, vai estar presente, porque lá vai ser um discurso, vai ter alguns slides sobre o que é a ordem, né? Porque teria que falar. Eu demorei 30 anos, ainda não sei nem a metade, mas tem muita coisa, teríamos que falar dias e dias, então é difícil. Maravilha. Mas isso é um resumo abreviado do que nós pensamos fazer. Maravilha. Então, pessoal, só para reforçar, vai estar aparecendo aqui embaixo no vídeo todas as informações, mas para reforçar, dia 23 de junho desse ano, vamos estar lá comemorando o Dia do Templário. E é uma reunião aberta. Você que tem vontade de conhecer um pouquinho dos Templários, tem vontade de saber o que é os Templários, dá um pulinho lá na Alesp. Fica lá no Ibirapuera, né, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Antes você entra no site que vai estar aparecendo aqui embaixo da tela, faça a sua inscrição para que o seu nome esteja na lista de convidados e compareça. Vá lá, compareça, conheça um pouco mais a respeito. Eu tenho certeza que você vai gostar muito do que você vai estar vendo. E quem sabe, você pode até ser um próximo templário, não é mesmo, Prior? Pode ser um próximo templário, né?
E falando a respeito dos templários mais um pouquinho, o senhor estava comentando na fala anterior do senhor sobre damas templárias. Eu já ia perguntar isso, mas como o senhor falou, existe damas templárias e qual que é a função delas? E qual que é o perfil da mulher para ela ser uma dama templária? Bem, o mundo houve uma mudança muito grande, graças a Deus. Antes, as mulheres, embora elas participaram das cruzadas, porque quem curava os ferimentos, as vestes, etc., as mulheres, e até alimentação. Hoje, o mundo está mais moderno. Hoje nós temos mulheres presidentes, mulheres que são diretoras, dirigem aviões 747, já foram à Lua. Elas estão dominando o mundo, né? Elas estão hoje, eu digo que a mulher tem uma força de vontade até mais que nós mesmo. É verdade, porque elas são muito guerreiras. Tudo que tem que fazer, além de ser mães e esposas, etc., elas fazem um trabalho muito bom. Então, as damas templárias nós estamos falando, hoje elas ganharam espaço. Hoje elas têm igualdade conosco. Nós não somos mais nem menos que elas. E elas que cuidam da parte de beneficência. Ou seja, vamos entregar alimentos, vamos entregar livros, vamos entregar isso. E o que eles faziam antigamente, as damas templárias que acompanhavam os cruzados, os cavaleiros templários, elas cuidavam dos mantos, rasgavam, elas costuravam, aquela coisa. Cuidava da vestimenta do guerreiro. E cuidava também das feridas, como médicos. Elas foram, parece que não existia, mas existia. E hoje não, hoje as damas fazem um trabalho magnífico e elas cuidam das outras damas. Então, qualquer dama que queira ser templária, nós damos o telefone, fala com elas, ou no dia elas vão estar todas trajadas, vão vê-las, e vocês podem conversar, as damas podem conversar, as mulheres, escuta, como é que é a história, como é que elas fazem, o que vocês fazem. Então, mas a parte principal, a mulher hoje está em igualdade com o homem. O cavaleiro, o dama é a mesma coisa, não tem, ela é mais e menos, ao contrário. Eu acostumei, na minha casa mesmo, nós dividimos as funções. Eu com a minha esposa, com a minha família, com meus filhos, as minhas filhas. Por exemplo, minha filha chega em casa, ela ajuda a lavar a louça. Eu, quando lavo a louça, limpo o chão se precisar. Ou seja, há uma mudança no homem com a mulher. Não todo mundo, mas a maioria faz. Então, a igualdade de direitos hoje é uma verdade. Ainda não é tanto assim, mas já é uma grande coisa. Há um avanço da mulher. A prova que está aí. O mundo cresceu. Tem mais mulheres presidentes hoje que homens. Verdade. Não é? Verdade. Então, as damas são para esse fim, beneficente. E tratar com as damas. Que é muito mais fácil duas mulheres se conversarem do que um homem conversar com uma mulher. E às vezes há problemas, digamos, vários, né? Ciúme, sei lá. Eu tive um caso que uma vez fiz uma palestra e convidei uma senhora. Claro que ela não sabia que eu tinha quase 70 e poucos anos, mas o marido foi junto, ficou meio, né, nervoso. Desconfiado, né? Desconfiado. Né? Será que ele convidou?
Isso é Com boas palavrão, intenções ou não? Vai dar uma ideia na minha cantada, esposa? né? Mas não, depois ele viu a história, ele viu a coisa, ele viu os outros mais jovens também. Né? Então ele perdeu aquele medo. Aí, obrigado, poxa. Então, quer dizer, chegou a agradecer, né? Há um certo ressentimento ainda no nosso país, de que uma dama veio falar comigo, simplesmente eu vou tratar de assuntos pessoais. Não, nós tratamos fora. É como o problema. Nós não discutimos política, religião, né? Futebol, é proibido. Isso então, desde o começo, desde quando surgiu os primeiros templários, sempre foram, como é que a gente pode falar? Eles não eram envolvidos com a política, não, né? Eles sempre foram antipartidários, né? Apolíticos. Apolíticos, né? Foram sempre apolíticos e nunca tiveram contato com esse tipo. Porque também não funciona, né, Prior? Política, religião, nunca dá certo. Nós temos, e tem outro ponto, nós temos vários tipos de membros que são religiosos não católicos. Espírita, mormon. Isso que eu ia perguntar para o senhor, se existe, se é obrigatório uma religião para fazer parte dos templários, se ele tem que ser diretamente, ele tem que ser católico para ser templário. Não. Hoje há uma mudança. Claro que havia, no passado, houve uma ruptura. A igreja com os pedreiros livres, né, que depois vieram ser maçons, né, então houve essa ruptura. E havia também uma certa discordância. Hoje não. Hoje o Papa, por exemplo, fez acordo com a igreja ortodoxa grega e russa, que eram inimigos mortais, eram religiões diferentes. Hoje não, hoje eles estão juntos. Já fizeram tratados, vão lá, trocam ideias, trocam. Então, quer dizer, há uma união mais no mundo, então está se perdendo esse problema da religião. A única coisa que nós exigimos é a crença em Deus. Você, quando entra na cerimônia para ser um templário, uma dama, você tem que jurar na Bíblia de que você vai respeitar o seu semelhante. Então, isso é fundamental. Você acredita em Deus. Se você não acreditar em Deus, você não pode ser templário. Agora, não tem nada a ver a cruz com coisa. Eu entro numa igreja, por exemplo, católica. Vamos na Praça da Sé, vamos na Catedral, um exemplo. O padre não vem lá perguntar, você é católico? Você é espírita? Não vem. Você entra numa igreja evangélica, vamos aí na igreja universal. Você pode entrar lá. Ser membro é uma coisa. Ir lá ver o que eles estão fazendo é outra. Então eles te deixam entrar. Eu não vou perguntar, você é membro da coisa? Você é católico? Você não vai perguntar. E assim por diante. Então, hoje já não há uma discriminação. Hoje as religiões são todas iguais. O problema é só um Deus. Não existe outro. Claro que existe Maomé, não são muçulmanos, quer dizer, mas só um Deus. O Deus é o mesmo. Muda de nome, mas é o mesmo. Só muda de nome, mas é o mesmo para todos. É o mesmo para todos. Então, você tendo a crença em Deus na família e na pátria, você é um cavaleiro templário. Maravilha. Uma dama templária. Pessoal, só para reforçar, existe damas templárias também, tá? Se você, mulher que está assistindo essa nossa matéria, nosso programa, e tem curiosidade de saber um pouquinho mais a respeito dos templários, tem vontade de ser uma dama templária, vai lá na LESP no dia 23, vai ter as damas templárias lá que vai estar te recebendo, vai estar te passando todas as informações e passando para você o que você tem que fazer para ser uma dama templária. Então, participa, vem com a gente, eu tenho certeza que você vai gostar porque os projetos sociais são muito bons, toda a história dos templários é muito boa e você aprende muito com os templários. Os templários não é simplesmente sair por aí com a capa, com uma espada e falando, eu sou um cavaleiro templário. Não, existe toda uma história, existe todo um conceito, tem todo uma educação por trás disso. Os templários, eles transformam você numa pessoa melhor. Pode ter certeza e confiar. Eu tenho certeza que você não vai se decepcionar e vai curtir demais conhecer um pouco mais a respeito dos templários. Prior,
Eu acabei de falar agora a questão das espadas. Os templários aqui no Brasil, eu já vi que em outros países eles têm até ordens que são bem paramentadas. Eles usam capacete, armadura, eles usam espadas. Eu já vi desfiles que aconteceu na Itália que tinha até carros de guerra. Aqui no Brasil já está nesse ponto? Vocês aqui usam algum tipo de aparato fora a capa ou só a capa? Não. Capa e normalmente alguns usam espada. A espada faz parte também. Só que nós notamos uma coisa. Nós somos, como todos vocês sabem, um país pobre. A maioria hoje, principalmente com a pandemia, perdeu o emprego, todo. Então, a espada é uma coisa que ela, digamos, não é necessária. Todos nós, os templários, os que compram uma espada. Agora está difícil porque a de Toledo, que é a mais, digamos, mais forte, a mais especial, custa mais de R$1.000. E a chinesa custa R$600. Então não todos podem comprar uma espada. Mas é livre para, se quiser uma espada, nós compramos. Sim. Ou pode comprar uma espada e trazer. Que é parte da indumentária, é só espada. Agora, capacete, isso aí não. Na Europa eles fazem isso porque eles têm campos de treinamento. Ah, que legal. Lá tem, todos são ricos, todos. A maioria dos, pelo menos dos templários, são ricos, eles têm fazendas, eles fazem aqueles torneios, não é? Esse torneio, por exemplo, que eu gosto muito das artes marciais, lá tem muitos que luta a cavalo, luta a espada, os torneios medievais. Os medievais, aqui houve não sei se você teve lá na Lespe, uma vez que teve o torneio medieval. Sim, então, dava por lá. Eles, por exemplo, lutam tudo. Tem o emblema, tem como é que chama? O escudo. O escudo, as espadas. Então, aqui ainda nós estamos restringindo capa, medalha, pin, tá. Entendi. Espada é não obrigatória. Se você quiser, fala, eu posso comprar, tá bom, não tem problema nenhum. Lá nós vamos usar, por exemplo, no dia, nós vamos para mostrar. Né? As damas, por exemplo, sempre, elas vão com as espadas delas, elas nunca deixam. Porque faz parte da indumentária. Sim. Né? A espada, sim. E a cruz que carrega no peito. Maravilha. Né? Que é a cruz das 8 bondades. O senhor, a cruz das 8 bondades? Explica melhor a respeito dessa cruz. Isso aqui estão as 8 virtudes que o homem deve ter, né? Bondade, esperança, fé, caridade, ajuda mútua, fraternidade e outros. São 8 itens que um homem deve ter. São importantes. São importantes. Então tem essa cruz que chama Cruz das 8 Bondades. Maravilha. E tem matérias aí que depois vamos promulgar e divulgar até folhetos, para que as pessoas saibam. Então, a prática do bem é isso aqui. Você ser honesto, ser justo, ser correto. E todos os templários recebem a cruz das 8 bondades? Todos isso aí. Junto com o manto tem que ter a cruz. E a cruz, por que a cruz é diferente da que nós costumamos ver nas igrejas católicas? Qual a simbologia da cruz? A cruz é o seguinte. Antigamente a cruz tem vários vertentes. O mundo foi mudando. A nossa cruz é aquela comprida que tem 2 hastes. E era mais ou menos aquela cruz dos russos, sabe? Sim. Mais ou menos. Depois a cruz mudou para essa aqui, que é essa aqui. Que seria a cruz de Malta. Que é a cruz de Malta. Que ela foi transformada em cruz de Malta. Essa aqui só é especial por causa das bondades, mas Maravilha. A cruz é esta aqui. Então não há coisa. O meu é um pouco diferente porque está já velhinho, então era assim, né? Já era OTD, Ordem do Templo, foi quando eu fui na Itália. Maravilha. Aprender e descobrir, quando o Brasil ainda não sabia que era templário. Então eu peguei a Ordem Templo Domino e fui divulgando através desses anos, fui escrevendo livros, né?
tenho 10 livros escritos sobre todas essas matérias, que todos que vão receber um livro pelo menos, sobre um resumo, né? Maravilha. Então isso aí é a forma que tem. Então a cruz não importa. Tem uma cruz preta, por exemplo, os teutônicos, a cruz é preta. Mas isso não importa. Não importa. Aqui não é... É que a cruz é um símbolo apenas. Então você vê, eu não estou usando aquela cruz, essa é a cruz de Malta, que não tem nada a ver com a igreja. Podia até falar, mas não é. Sim. Então não tem aí um motivo para falar que tal cruz, tal... Até mesmo porque os templários, eles não adoram nenhum tipo de cruz, nenhum tipo de símbolo, né? A cruz simplesmente é para identificar a ordem que a pessoa está entrando. Exatamente. Igual, por exemplo, uma curiosidade. A ordem, o senhor falou agora há pouquinho que tem os grão-mestres, né? Grão-mestre. O maior é o Nicolau, né? Quando aqui no Brasil as pessoas entram para os templários do Brasil, aí ela recebe toda uma documentação, um certificado, comprovando que realmente ela é uma templária, ela é um cavaleiro templário, porque é como se fosse uma comenda que ela recebe, é a identificação. Esse documento também tem que ir para lá, para a Itália, onde Nicolau está, para ele ter conhecimento que existe... Tem. Ele que certifica? Ele certifica tudo isso? É tudo numerado. Porque para entrar nós temos um número. Né? Como identidade. Uhum. Eu tenho uma carteira de identidade. Agora não posso te mostrar porque está no bom, mas tem uma carteirinha igual que a de identidade. Davi Caparelli, Ordem Templário do Brasil, número tal. E o cargo. Então todos vão receber um diploma. No caso, você vai entrar amanhã, você vai ser um cavaleiro. Então, cavaleiro Salim Tosta. Acabou. Você tem um número. 125. E depois você pode pedir uma carteirinha, que nós fazemos, com a foto sua. Vamos supor que você for na Itália, ou você for na Espanha, ou em Portugal, aquilo serve como identidade que você é um templário. Então você pode visitar. Qualquer lugar do mundo que eu for, eu vou ser um cavaleiro templário. Que bom, que legal. Isso é uma coisa muito séria. É uma coisa boa, porque senão qualquer um chega ao templário, né? É verdade. Podia explorar esse pilão. Sim. Não pode. Nós não, porque nós temos uma coisa, nós não... a nossa entidade registrada e aprovada, tudo, é sem fins lucrativos. Nós não cobramos, por exemplo, mensalidades, não cobramos anuidades. Isso é contra a nossa coisa. Sim. Entendeu? Agora, aceitamos doações. Fala, eu posso ajudar? Posso. Eu dou alimento, eu tenho roupa, eu tenho isso, tenho aquilo. Eu vou mandar um dinheiro. Tá bom. Doações. Mas sempre para um fim específico de praticar o bem. Maravilha. Não Isso tem é muito bom. Esse problema de... Porque existem algumas ordens que não são, digamos assim, legais, que cobram. Aqui no Brasil já tem esse tipo de ordem? Sempre teve. Há uns 20 anos para cá apareceram algumas. Então, você quer ser cavaleiro? Dá bom. Eu tenho diploma. Você, por exemplo, amanhã quer montar, eu quero montar uma ordem templária. Você pode. Ordem templária STTV. Pronto. E você monta. Só que eu tenho que estar abaixo do senhor. O senhor tem que ter o conhecimento e tem que estar dando... Não precisa provar nada. Ou seja, se você entrar na Google, na internet, em qualquer lugar, você vai ver a Ordem Templária do Brasil, quem é o chefe, quem é o presidente, quem é o vice-presidente, está tudo lá. Não tem nada escrito. Agora, quem monta uma organização não está inscrito em lugar nenhum. Se você for lá fora, ou na Argentina, ou no Paraguai, não te reconhece. Ele quer saber. Porque você não tem a documentação necessária e também não foi para o conhecimento do grão-mestre. Da ordem no mundo. Quando chegar em qualquer lugar, a pessoa falar qual que é o seu número, ele colocar lá nos arquivos, não vai aparecer você como templário. Não vai aparecer. Maravilha. Ou então eles vão chegar lá, falam, eu sou Salim Tosta. Pois não, eu sou templário. Aí ele vai ligar para quem? Vai ligar para mim ou para alguém da ordem, né? Não, para ele, para qualquer um. Olha, está aqui o Salim Tosta. Não conheço.
Maravilha. Oh, porque senão qualquer um... Tem que ser sério, né, Prior? Senão qualquer um sai por aí falando que é templário, coloca aí, pega um manto que é uma coisa muito séria e fica aí fantasiado falando que é templário, pedindo dinheiro, pedindo doação. E dando golpe. Isso já dando golpe. É golpe. Como nós somos tantos golpes aí, esse seria mais um. Tá vendo, pessoal? Tem que pesquisar, tem que realmente saber. Templário é uma coisa muito séria, não é brincadeira, não é porque tem uma vestimenta que você vai também falar, nossa, que bonita, vou fazer uma igual para mim e vai sair andando por aí com isso. Isso não existe. Existe toda uma regra e quando alguém for pesquisar, se você não tiver cadastrado, você vai passar vergonha. Então, procure realmente a entidade correta, procure realmente a Ordem Templária do Brasil, que está sob o comando do Prior David, e se cadastre, conheça, passe por todos esses ritos, para que você não tenha dor de cabeça depois, nem passe vergonha quando você estiver aí fora, em um outro país, e querer falar que é templário, não é verdade? É verdade. Prior, sobre a questão do local onde fica a Ordem Templária, é aqui em São Paulo, tem endereço fixo? Tem. E como é que funciona? É um castelo? Não. É um escritório? Por enquanto é um escritório. Por quê? Nós estamos exatamente fazendo esse trâmite de Dia do Templário na Assembleia para poder ter um local incomodato do Estado ou da Prefeitura, para nós termos uma sede tipo castelo, mais ou menos, uma casa Sim. velha, mas uma casa boa, onde nós podemos ter a nossa sede. Como nós nos dedicamos mais à beneficência e não a mostrar coisa, então, por enquanto, nós fazemos no escritório online, fazemos vídeos, fazemos, sei lá, tudo que você queira, nós propaganda. Livros, falamos, convidamos, conversamos. Então, por enquanto, nós temos só um escritório. Existe, por exemplo, no Paraguai tem um castelo. Lá em Belém tem uma sede linda, com quadro, com tudo. Entendeu? Então, isso é o problema, digamos, da situação atual. Financeira, né? Não é fácil. Mas, não é o local que faz a pessoa. Né? Não é você estar num castelo que você vai ser mais templário ou menos templário. Sim. Lá na Europa, por exemplo, na Itália, eu fui lá, nossa, lá você tem uma mansão naquela, né? Espetacular, aquele castelo, 500 quartos, 200 quartos. Aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos ainda esse poder. Mas vai chegar lá, com certeza. Não, nós estamos lutando, você vê. Agora, nós já conseguimos o Dia do Templário. Isso assinado pelo governador, tudo, quer dizer, é uma entidade responsável, legal. Ministério da Fazenda, todo, contador cuida de tudo, quer dizer, nós estamos devidamente legalizados no país. Maravilha. Prior, eu estava fazendo uma pesquisa antes da sua visita aqui no nosso programa, e eu vi uma matéria lá um pouco interessante e eu queria confirmar com o senhor para saber se é verdade ou não, ou se estava equivocada essa matéria. Estava falando lá que vocês, o Priorato aqui do Brasil, recebeu a incumbência da igreja de estar fazendo a guarda do Santo Graal. Isso é verdade ou é mais um fake news? Não, isso é verdade. O senhor pode explicar melhor para a gente? Claro. Em Valência foi descoberto há muito tempo um cálice que se pressupõe pelo carbono, aquele tipo de carbono... A identidade carbonal, né? Que faz reconhecimento. Tem uma entidade, mais a igreja, mais os técnicos, mais os antiquários, fizeram um levantamento de tudo. Então ele está na igreja de Valência, sob guarda do arcebispo de lá. Ninguém pode, só 3 pessoas podem mexer no cálice. Eles fazem desfile com ele, quando tal, aí entra o bispo, o arcebispo, o cardeal, aquela coisa toda. Então faz como o Círio de Nazaré, mais ou menos. Entendi. Tira da igreja, ou a Aparecida, digamos, a Nossa Senhora sai, faz um desfile, a mesma coisa. Então ele está lá.
Eu estou até traduzindo um livro que foi feito. Ele foi estudado pela Sé, aprovado pela Igreja Católica, pelo Papa, digamos assim, de que, digamos, eu diria que é 99% que é o cálice que Cristo tomou o vinho. 99%. Nossa. Agora, sempre há dúvidas. Outros dizem que tem um outro grau, um outro cálice em outro lugar, mas não tem provas. Então, outros dizem que os templários afundaram ele no mar, junto com os tesouros, quando Jacques de Molay matou eles. Existiam 23 naus no porto. E todos os tesouros templários estavam lá, a maioria. E os barcos da noite, do dia para a noite, sumiram. Sumiram. Nunca se soube deles, nem viram eles, nem sabem onde estão. Muitos dizem que nele se afundou o cálice do grau, que eu não acredito, porque eu não acredito que eles iam estar andando com uma joia tão rara, uma relíquia tão importante para a igreja, andando com ele num barco. Eu não acredito, mas dizem isso. Algumas fontes dizem que foi. E outras fontes dizem que esse de Valência é o real. Nós somos guardiães, a igreja é guardiã, é a nossa ordem, logicamente, desse cálice. Eu tenho até uma medalha que eu recebi lá do cardeal, de que nós somos membros. Então, digamos, eu acho 99% verdade. Maravilha. Então, no caso, os templários do Brasil são guardiães do Santo Graal e os únicos autorizados a estar chegando próximo da taça, de estar verificando. Quem vai à igreja pode ver, porque ele está lá, no alto, numa redoma, contra bala, contra tiro, contra fuzil, né? Porque qualquer um queria roubar, porque qualquer joia vale 50 milhões de dólares, 100 milhões de dólares, né? Que é tudo pedras preciosas, e tem 2000 anos. Está aprovado isso, né? Ele tem 2000 anos. Então, qualquer antiquário pagaria 50 milhões de dólares se brincando. Então, ele está bem guardado, não é qualquer um que pode pegar ele e levar. Entendi. Então, agora, tenho alguns irmãos nossos que foram lá, foram ver. Foram lá, entram, ver. Eles vendem até umas réplicas pequenininhas dele. Então, eles foram ver, viram, realmente está lá, né? Estou traduzindo um livro, o Santo Graal, 400 folhas, que vai sair até o fim do ano. Aí conta a história. Ela foi em Roma, a Ana Maria, que fez o livro, ela foi em Roma, levantou todos os dados, pesquisou, falou com tudo. Então, nesse livro, vai ter muito esclarecimento sobre isso. A respeito do Santo Graal. Muito legal. Falando em livro, o senhor é escritor, o senhor já escreveu muitos livros a respeito dos templários, já traduziu livros dos templários? Fala um pouquinho. Eu escrevi 6 livros sobre templários de vários tipos. O último é um livro que eu achei melhor, porque quem quer conhecer a ordem tem que ser uma coisa, digamos, lacônica, uma coisa simples. Quantas cruzadas foram? Onde foi? Que ano? O que é? Quem fundou? Quando acabou? Então eu tenho um livrinho que eu fiz aí, estou fazendo, nós vamos distribuir lá no dia 23. Na LESP. Na LESP. E é o livro mais... Agora, tenho outros livros que eu escrevi, uns que eu traduzi do próprio Nicolau, outros traduzi de outros idiomas. Eu tenho mais... Templário eu tenho 6, né? E tem alguns, Cruz de Caravaca, ajudamos o Anchieta. O Anchieta não era canonizado. Existe aqui uma entidade que chama AIA, Associação Internacional Anchieta. E eles vinham tentando canonizar o padre Anchieta. Ele não conseguiu. Porque para canonizar alguém precisa ter 3 milagres. Sim. E a entidade, através do mundo, foi lá e conseguiu e ele fez 3 milagres. E então, esse livro que eu fiz, está vendo também, Santo Anchieta, ele foi canonizado pela igreja. Que bom. Isso eu fui um dos colaboradores para isso.
Olha, tem muita gente, eu, por exemplo, eu não sabia disso, que o livro eu tenho à venda. Anchieta tinha sido quem quer saber a história do Anchieta, eu tenho esse livro. É um livro comum, mas é verdadeiro. Qual que é o nome do livro? É o Padre Anchieta. Padre Anchieta. O Santo Anchieta, na verdade. O Santo Anchieta. Procure aí, pessoal, nas livrarias aí, o Santo Anchieta. Pesquisa, que acho que vai ser uma leitura bem legal. Estamos chegando ao final do nosso programa. Eu acho que foi muito esclarecedor aqui o que a gente tinha que passar e também falar a respeito do Dia do Templário. Eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais do que o senhor achar que é pertinente a gente ficar sabendo um pouco mais dos Templários. Fique à vontade. Não, eu acho que nós já falamos tudo. Apenas eu convido a todos para o dia 23 estarem conosco, fazendo as perguntas. Independente disso, vai constar aí no vídeo o meu e-mail, o meu telefone, o nosso site. Os que tiverem alguma dúvida e quiserem saber mais, podem me procurar. Tem o meu endereço aí também. Então é fácil. Eu estou à disposição todos os dias, trabalhando lá para esclarecer o que é o Templário. Então eu estou às ordens, não depende de nada. É só me procurar nesses endereços, ou vai dia 23, vá lá. Você vai gostar muito. Vai ser uma cerimônia bonita, até autoridades, vai ter vários comentários de vários tipos. Então podemos conhecer talvez um pouco mais até do que nós fazemos aqui agora. Eu desejo a todos uma paz profunda e que fiquem com Deus. Pessoal, mais uma vez, eu sou Salim Tosta e você está no Programa Foco. O Programa Foco é um programa idealizado e produzido pelo canal STTV. Canal STTV, um canal feito para você. E quero pedir, não perca, dia 23 de junho, na Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o Dia do Templário, este grande evento que vai acontecer lá, ao vivo, com transmissão pelo canal STTV Programa Foco. Compareça. E, quem sabe, você já pode sair de lá com uma inscrição para conhecer mais e ser um próximo Cavaleiro Templário. Obrigado. Eu que agradeço.